TCE na TV está no ar. Acompanhe os destaques desta edição. Parentes, amigos, membros do Tribunal de Contas do Estado participam na missa do 7º dia da morte do conselheiro do TCE, Carlos Pina de Assis. E a primeira semana de trabalhos após o falecimento do decano do TCE é marcada por homenagens e saudade durante as sessões das câmaras e do Pleno. Proteção ao bioma Caatinga. TCE de Sergipe conclui a auditoria sobre o combate à desertificação no estado. E ainda, membros da Corte de Contas sergipana prestigiam na Câmara de Vereadores da capital a cerimônia da entrega do título de cidadão aracajuano ao empresário Juliano César Faria Souto. Fique com a gente! A revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou! As sessões realizadas esta semana nas câmaras e no Pleno do Tribunal de Contas de Sergipe foram marcadas pela saudade e homenagem dos conselheiros do TCE ao decano Carlos Pina de Assis. Pina, que faleceu na semana passada aos 74 anos, deixou um legado de competência profissional, companheirismo, humildade e zelo com a coisa pública. E na primeira semana de trabalho, sem ele, os conselheiros falaram sobre a falta que Pina vai fazer na corte. Confira. Na abertura dos julgamentos dos 34 processos da primeira Câmara, o presidente da sessão, conselheiro Ulisses Andrade, destacou o impacto da partida precoce do conselheiro Carlos Pina. Uma perda tão forte, tão grande, que foi não apenas para mim, nem para os conselheiros, mas para todo o Tribunal de Contas. Em seguida, a conselheira Suzana Azevedo lembrou o destaque que o conselheiro Carlos Pina conquistou ao longo da vida, não só em Sergipe, mas também no Brasil, onde é lembrado com admiração e carinho por todos que o conheceram. O tribunal está de luto pelo passamento de um dos seus membros mais brilhantes, um homem que fazia parte e honrava e orgulhava muito todos nós. Além de falar das qualidades de Carlos Pina, o conselheiro Luiz Alberto Menezes renovou os votos de pesar aos familiares. Fazer o registro de pesar, o falecimento do Dr. Carlos Pina, que nos surpreendeu a todos, nos chocou como os acontecimentos se precipitaram. A missa de corpo presente aqui no tribunal foi emocionante, de fato, não só pela consternação da família, como também dos amigos, dos presentes. Os demais participantes, os conselheiros substitutos Francisco Evanildo e Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, também se somaram às manifestações e destacaram qualidades como o humor refinado, a capacidade de extrair o melhor e acolher os que estavam à sua volta e o legado deixado por ele. Todos os eventos que você chegava aqui fora do Estado, você ser abordado pelos conselheiros perguntando pelo conselheiro Carlos Pina. Isso realmente era um fato marcante. Lembrando algo que eu estava lendo sobre essas questões de vida e morte ainda ontem, e a morte é o desaparecimento físico, mas as lições, os ensinamentos são imortais, e nesse caso é isso que ficará. Na segunda Câmara, da qual o conselheiro Carlos Pina fazia parte, não houve julgamento de processos. Ao abrir a sessão, a presidente Angélica Guimarães falou sobre o vazio deixado pelo conselheiro e a importância dele para o controle externo em Sergipe e no país. Desde que recebemos a confirmação da sua morte, vimos uma comoção significativa em nosso estado, o que só ratifica o quão grande foi a perda para nós sergipanos. O conselheiro Luiz Augusto Ribeiro se somou à homenagem e citou passagens importantes na vida pública do conselheiro Carlos Pina. Foi presidente da Tricom, da Sul, marcou sua passagem por esses lugares que ele passou. Não só aqui no tribunal, foi presidente durante 3 mandatos aqui no tribunal. Enfim, falar de Dr. Carlos Pina, todos nós conhecemos. E no dia de hoje, como Vossa Excelência falou, a cadeira dele está vazia e nós só temos a lamentar e desejar paz à sua família, aos seus amigos, enfim, prestar essa singela homenagem a um companheiro, amigo e querido que foi o Dr. Carlos Pina. Depois de ouvir palavras de homenagem dos demais participantes da segunda Câmara, o conselheiro Francisco Evanildo e o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, a conselheira Angélica Guimarães instituiu uma moção de pesar aos familiares.
As homenagens e palavras de respeito e carinho ao conselheiro Carlos Pina seguiram na primeira sessão do Pleno sem a presença dele. Também não houve julgamento de processos. O conselheiro Ulisses Andrade propôs que a sessão fosse encerrada após as manifestações feitas pelos participantes. A proposta foi acolhida pelo presidente e pelos demais membros do colegiado. A cadeira, que era ocupada por Carlos Pina, recebeu a toga que pertencia a ele. A sessão foi iniciada com 1 minuto de silêncio em memória do conselheiro, que era o decano do TCE, a pedido do presidente da Corte, Flávio Conceição. Depois, o presidente destacou a relação de amizade que tinha com Carlos Pina e as qualidades dele como pessoa e como profissional. Carlos Pina era amigo dos amigos. E a prova disso foi o volume de pessoas registrado durante o velório, sepultamento e missa de 7º dia. Estamos todos consternados ainda, com os nossos corações entristecidos, mas é preciso não apenas registrar a sua ausência, mas seu tamanho nos exige sempre o algo a mais. Pina era um homem elegante, de discurso fácil, do bom diálogo, do convencimento. Não se contentava em ser apenas o decano desta corte, mas estava, assim, além do seu tempo. Queria sempre o melhor para este tribunal. Em seguida, um vídeo com diversas imagens marcantes do conselheiro em momentos de trabalho e também com amigos e companheiros do tribunal foi exibido. Com a palavra, o conselheiro Ulisses Andrade enfatizou que a ausência de Carlos Pina será sentida durante muito tempo, não só por familiares, mas também por amigos e colegas do TCE. Carlos Pina era uma pessoa que vai fazer falta não apenas aos seus familiares, vai fazer falta a seus amigos e, sobretudo, aos seus colegas desta casa. Carlos Pina era um homem extremamente dedicado, um homem que tinha compromissos profundos com a instituição dele, que era o Tribunal de Contas, de forma, senhor presidente, que nós todos que fomos surpreendidos na última semana, né, vamos continuar por um certo tempo com o coração partido porque perdemos um amigo, perdemos um colega de uma grandeza muito enorme. Os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e Suzana Azevedo enfatizaram a dedicação e o comprometimento do conselheiro Carlos Pina com o controle externo e alguns marcos de sua trajetória profissional. Era um servidor dedicado às suas atividades. Perde o sistema de controle externo sergipano e brasileiro. O conselheiro Carlos Pina dedicou a sua vida ao direito, à educação, às artes, à cultura. A sua história confunde-se com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Não há quem lembre do TCE sem lembrar a figura de Dr. Pina. O conselheiro Luiz Alberto Menezes e o conselheiro substituto Francisco Evanildo destacaram passagens vividas com o conselheiro Carlos Pina e a admiração que todos nutriam por ele na Corte de Contas. Restará o exemplo que ele deixa para todos, para a família, para os amigos, pela obra que ele desempenhou. E é exatamente essa a ideia de ser imortal, como ele é imortal da Academia Sergipana de Letras. Então, superado esse momento difícil, inicial, restará essa alegria que todos nós levaremos conosco e que passaremos adiante dos exemplos que nós recebemos, do convívio que tivemos com o Dr. Carlos Pina de Assis. Sempre tive uma grande admiração pelo conselheiro Carlos Pina e realmente a gente não tem como deixar de reconhecer o trabalho desenvolvido por ele, não só no Tribunal de Contas, como à frente da Atricom. Um grande exemplo, um grande homem que realmente vai deixar uma lacuna muito grande nesse tribunal. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, que participou de forma online da sessão, falou do luto pela morte do conselheiro em outros estados do Brasil e disse que Pina elevou Sergipe para o mundo. Esse legado, a presença espiritual, a presença histórica, a presença na lembrança, isso sempre estará. Então, o conselheiro Carlos Pina imortalizou-se no seu legado, na sua história, na sua presença física, na sua presença espiritual, na sua presença de amizade, desse grande sergipano, grande brasileiro, grande cidadão do mundo, Carlos Pina de Assis.
A sessão plenária, em homenagem ao conselheiro Carlos Pina, foi prestigiada por servidores do Tribunal de Contas e amigos, entre eles o ex-deputado estadual Elisiário Sobral, amigo de infância do conselheiro. Ele representou os demais amigos e a família de Pina, e depois de ouvir importantes relatos sobre a vida e a importância profissional, destacou qualidades de Carlos Pina, além da vida pública. Carlos Pina foi amigo com A maiúsculo. A vida nos dá irmãos, amigos, mas nos dá também amigos e irmãos, e irmãos amigos. Carlos Pina foi um amigo e irmão que nós tivemos todo esse tempo. Depois da sessão plenária de homenagens, o Tribunal de Contas comunicou oficialmente ao governo do Estado a vacância deixada pelo conselheiro Carlos Pina no último dia 5. Acompanhado de outros conselheiros, o presidente do TCE, conselheiro Flávio Conceição, compareceu ao Palácio dos Despachos, sede do governo estadual, e entregou pessoalmente ao governador Fábio Mitidieri um ofício. Caberá a ele escolher o novo conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe. E a missa do 7º dia do falecimento do conselheiro Carlos Pina aconteceu na última terça-feira, aqui na capital. Amigos, parentes e membros do TCE estiveram reunidos numa grande homenagem religiosa. Membros do Tribunal de Contas, familiares e amigos compareceram à missa de 7º dia da morte do conselheiro Carlos Pina na noite da última terça-feira. A cerimônia aconteceu na paróquia Jesus Cristo Ressuscitado, no bairro Grajeru. Decano do Tribunal de Contas, o conselheiro Carlos Pina faleceu no último dia 5, aos 74 anos. E agora, a gente muda de assunto para informar sobre as ações da Corte de Contas do Estado em prol do bioma Caatinga. O TCE já concluiu a auditoria que fez um verdadeiro raio-x sobre as ações de combate à desertificação em Sergipe. Acompanhe. O relatório final do trabalho, que teve início em maio do ano passado, apresentou um panorama com informações sobre ações de combate e enfrentamento à desertificação e de proteção ao bioma Caatinga em 38 municípios sergipanos, situados na região do semiárido. Entre outros problemas, o estudo apontou a necessidade de tornar mais transparentes as informações sobre áreas que podem sofrer com os efeitos da desertificação e de ofertar conhecimento técnico sobre o tema a servidores de prefeituras. Em relação às prefeituras, o que nós percebemos é uma carência das prefeituras de treinamento, informações, que é um papel que tem que ser feito pelo Estado, realmente pelo governo do Estado, tem que levar esse conhecimento técnico para o interior. E também a necessidade de que eles aprimorem suas estruturas de meio ambiente, tipo secretarias de meio ambiente, porque apenas 13% dos municípios que nós pesquisamos têm secretarias próprias de meio ambiente. Então, isso é um ponto frágil para qualquer ação que seja implementada. E os que têm secretaria, essas secretarias são vinculadas às secretarias de obras ou às secretarias de agricultura, que são justamente as atividades que mais impactam, né? A execução de obras, a agricultura extensiva, a que mais desmata. Então, esse foi um dos pontos que nós percebemos de ação. A desertificação pela seca resulta em diversas consequências que interferem diretamente na qualidade de vida da população. A degradação da terra causa o êxodo, porque as pessoas não têm onde plantar mais, porque a terra fica imprestável, então elas vão para a cidade, causa vários problemas sociais dessa forma, né? Principalmente o êxodo rural. A auditoria foi realizada de forma conjunta entre 6 tribunais de contas do Nordeste e coordenada pelo Tribunal de Contas da Paraíba. Aqui em Sergipe, os trabalhos foram conduzidos pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços, a DECELS, por meio da Coordenadoria de Engenharia. Agora, as conclusões do estudo serão apresentadas ao Pleno para que sejam definidas recomendações para o Estado e prefeituras. Para o Estado, no sentido de implementar algumas ações, um mapeamento mais detalhado dessas áreas suscetíveis, com os de tecnologias, com fotos de satélites, por exemplo, para as prefeituras que procurem implementar suas estruturas de secretarias de meio ambiente ou de superintendências, alguma estrutura mínima, então essas são as recomendações, para que esse trabalho possa ter agora o desdobramento, né? Esse contato com as prefeituras a gente pretende ter.
E membros do Tribunal de Contas de Sergipe prestigiaram esta semana, na Câmara de Vereadores de Aracaju, a cerimônia de entrega do título do mais novo cidadão aracajuano, o empresário Juliano César Faria Souto. Veja na reportagem. Prestigiaram a solenidade a conselheira Suzana Azevedo e o conselheiro Luiz Alberto Menezes, que representou o presidente da corte, conselheiro Flávio Conceição. Além deles, a coordenadora adjunta do setor médico, Maria Luísa Lima, e o diretor de comunicação e mídias, Abacuque Villacorte, também acompanharam a homenagem proposta pela vereadora Sheila Galba. Fui diagnosticada com câncer em 2014 e eu tive o tratamento de quimioterapia interrompido. E ele ficou sabendo, sem sequer ter nenhuma aproximação comigo, me conhecer, ele disse que gostaria de custear o meu tratamento. Graças a Deus, não precisou, né? Foi só 15 dias de atraso, deu para a gente fazer sem ele nos ajudar. Mas esse ato de amor ao próximo, sem nem conhecer a pessoa, mostra o quanto íntegro, né, e ser humano é Juliano César. E eu disse, um dia eu vou poder reconhecer isso que ele queria fazer para mim. E hoje chegou esse dia, eu estou muito feliz e muito satisfeita por ser autora dessa propositura e saber que hoje Juliano César é de fato direito um cidadão aracajuano. Juliano César Faria Souto nasceu no município de Estância, é responsável pelo Grupo Fassouto, vice-presidente da Associação Brasileira Atacadistas e Distribuidores e conselheiro no Sindicato do Comércio Atacadista de Sergipe. Sensação de gratidão aos vereadores de Aracaju, na figura da vereadora Sheila Galba, por esse reconhecimento e esse compromisso que nós temos com a sociedade aracajuana que tão nos acolheu há mais de 50 anos atrás, a mim e a nossa família, e que muitos nos têm dado em troco nos nossos negócios, na preferência e na amizade. Os conselheiros da Corte de Contas destacaram a importância do empresário homenageado para o desenvolvimento de Sergipe. Um grande amigo e uma pessoa que merece toda a nossa atenção pelo empresário que é, uma pessoa comprometida também com a parte social, né, que tem um belo trabalho, não só como empresário, mas como dirigente também nessa área, atuante nessa área empresarial. E como ele mesmo acredita, muitos dos aprendizados que ele recebeu do pai dele, Raimundo Juliano, que também tive a honra de conhecer de perto. Uma pessoa que faz as coisas acontecerem, que ajuda a pobreza, que gera emprego, que gera renda para Sergipe. E com certeza, o título cidadão que ele recebe hoje é um dos títulos bem merecidos, muito merecidos, dados pelo Poder Legislativo Municipal. De parabéns, Juliano César, que ele continue fazendo esse trabalho extraordinário em Sergipe. E o TCE na TV de hoje termina aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!